Em 20 de julho de 1969, a missão Apollo 11 da NASA foi a primeira a levar uma tripulação humana a pousar no nosso satélite natural, a Lua, fazendo com que Neil Armstrong fosse o primeiro ser humano a ter a honra de caminhar no nosso satélite natural. Mesmo assim, ainda hoje, uma galera não para de dizer por aí que tudo não passou de uma farsa encenada nos estúdios de Hollywood. É sobre isso que nós vamos conversar hoje no Estúdio Ciência, um programa em parceria entre a TV UFSC e o IFSC. Vamos embora! E para falar dessa história toda de que o pouso na Lua não passou de uma farsa feita lá nos estúdios em Hollywood, tudo não passou de uma enganação aí do público, eu vou receber comigo no Estúdio Ciência hoje o professor Luiz Henrique Martins Arturi. Luiz, obrigado pela tua presença, prazer te ter aqui. Olha, o Luiz, ele é físico, formado em física, professor do Instituto Federal de Santa Catarina, lá no campus Jaraguá do Sul. E é autor também de um capítulo de um livro que vai tratar um pouco dessa questão e por isso eu resolvi trazer ele aqui para conversar comigo. Luiz, obrigado. Então, vamos falar de pouso na Lua? Vamos lá. Mas antes, a gente começa com o nosso quadro Biblioteca de Ciências, que a gente sempre pede para o nosso entrevistado indicar algum livro, especialmente alguma coisa de divulgação científica, para que todo mundo aí em casa possa aprender um pouquinho mais também. O que tu trouxeste para nós aí, Luiz? Então, um livro que é relativamente pouco conhecido e que particularmente eu considero um exemplo fantástico de como que uma grande pesquisa é feita. O Dobras no Tempo, ele relata todo o processo, de investigação e formulação e entendimento, das teorias cosmológicas mais modernas, ou seja, a respeito de como que o universo surgiu e qual que é a dinâmica de desenvolvimento, a maneira como ele se expande e principalmente quais são as evidências que a gente tem disso. E o livro, ele é feito por um público não especializado, certo, ao mesmo tempo em que ele é bastante denso. Então, ele cumpre um propósito que poucos livros fazem, que é entrar de cabeça nas questões técnicas, mas sempre com um cuidado didático por detrás. E só por curiosidade, George Smoot, ele é prêmio Nobel de Física em 2006, justamente por causa da pesquisa que ele relata nesse livro. Então, historicamente, é uma delícia. Fantástico. E sabe sobre isso ainda, aproveitando essa questão dos modelos cosmológicos, como que a gente entende o universo, isso mudou bastante ao longo do tempo, já que o tema de hoje tem tudo a ver com espaço. Exato. A forma como a gente entende hoje o sistema solar, o universo, não é a mesma de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, e eu sei que tu andou cavocando um pouco nesse mato, Isso, olha, confessemos, são poucas áreas tão fantásticas quanto você entender o que é essa trolha toda. A gente está num terceiro planeta rochoso a partir de uma estrela mediana e as pessoas não olham para os lados e não percebem o quão maluco é isso. Poucas coisas são tão interessantes quanto estudar o universo. É o nosso objeto de entendimento. É a nossa do que casa, está acontecendo, a nossa casa. Então, a cosmologia é o nomezinho, para quem não costuma acompanhar muito o tema. A cosmologia, é um campo fantástico e a gente é fisgado. Para quem a gente quer da física, não é? A gente é fisgado naturalmente. Com certeza. Falar de universo é maravilhoso. O tema de hoje tem tudo a ver com o universo. Exato. Vamos falar da Lua em específico e mais das falcatruas. Mas vem cá, eu fiquei sabendo, na verdade foi ele que me contou aqui em off, tá, pessoal? Que já tá rolando, que parece que o pessoal tá dizendo que foi uma falcatrua, essa história de que a Katy Perry foi pra órbita, ela fez um voo aí espacial, Não chegou a ir pra Lua nem nada disso, mas fez um voo e o pessoal tá dizendo que isso aí também foi tudo encenado, Luiz? Você vê como que as resistências, elas aparecem assim em que ocorre, o feito. Como a gente vai falar, as falcatruas e as pseudagens a respeito de nós não termos ido até a Lua, elas nascem com a própria época, das missões lunares. A Katy Perry teve lá agora, algumas semanas atrás, pela Blue Origin, que é uma das empresas ali, inclusive concorrentes da SpaceX, para exploração espacial. Não chegou aí propriamente, a um voo orbital, foi um voo suborbital, ela só sobe e desce logo na sequência, mas foi o que bastou. O pessoal olha aquilo ali e não acredita. Não é possível, isso é falcatrua. Isso foi filmado em estúdio, a gente não tem essa tecnologia.
É uma pena, né? Mas a gente sabe exatamente, né, o que está acontecendo. É só ler um pouquinho, só aprender um pouquinho. Legal. Para falar sobre essa questão, exatamente esse ponto que tu estás levantando, quer dizer, foi tudo encenado, o pessoal esquece que tem um contexto por trás. Essas coisas não acontecem sozinhas. Então, hoje a gente está falando de exploração espacial e esses voos com pessoas, entre aspas, comuns, né, vão ser cada vez mais frequentes. Exato. Então, hoje existe um movimento até turístico do pessoal pagar por essas vagas para fazer essa exploração. Mas ainda sobre esse contexto, o próprio pouso tripulado na Lua, que foi a primeira vez que o ser humano foi para a Lua, ele não é sozinho, ele não é desconectado da história. Existiu um processo por trás disso, um processo tecnológico, um processo científico. Poderia contar um pouquinho, não foi, a corrida espacial ela foi longa, né? Não foi só um voo que levou a primeira vez o homem para a Lua, 1969, que foi Apolo 14, 13, não, Apolo 11, né? Apolo 11 foi a primeira. Então, o que rolou antes disso? Quando é que começou essa história de corrida espacial? A gente está essencialmente em um contexto de Guerra Fria entre, né, Estados Unidos e a extinta União Soviética, e os Estados Unidos começam a ficar bastante queimados quando, né, os soviéticos colocam um satélite em órbita, o Sputnik. Isso foi em 1957. E esse satélite, que só fazia um bip, bip, bip e nada mais, passava por cima do território americano. Eles ficaram fulos da vida, né? Olha lá o salto tecnológico. Se eles conseguem fazer isso com essa trolha, que foram os soviéticos que mandaram, né? Exato, os soviéticos. E daqui a pouco, então, eles estão mandando uma bomba para cá. Então, os Estados Unidos entram em uma guerra política, porém bastante científica e tecnológica, para não deixar os soviéticos tomar essa dianteira, né? Então, começam lá com o projeto Mercury, que são os primeiros projetos para a gente tentar aprender a sair, né, a vencer a gravidade. Depois vem os projetos Gemini, ou Gemini, como o pessoal chama, né, quando a gente já está aprendendo a como manipular, ou como orientar, como dirigir esses veículos já fora do planeta, e culminando, né, aí nas missões Apollo, que efetivamente vão levar o ser humano até a Lua. Em aproximadamente tudo isso que eu falei, em uma década, a gente consegue, então, em 69 as coisas culminam e, né, felizmente lá o Michael Collins, Buzz Aldrin e o Neil Armstrong chegam finalmente, né, em 69. E morreu gente no caminho, né, Luiz? Porque o pessoal, cara, é justamente essa ideia que me incomoda muito. Foi tudo feito no estúdio, mas o pessoal ignora que deu muita coisa errada no processo. Exato. Morreu gente. Exato. Já na primeira Apollo, infelizmente, 3 astronautas morreram por causa de um incêndio. Curiosamente, nem o lançamento tinha sido feito, né? Eles ainda estavam em uma cápsula, mas a cápsula estava na Terra e teve um problema lá com um incêndio interno, não conseguiram abrir as escotilhas a tempo, né? Uhum. E aquele foi o primeiro sinal claro de que a brincadeira era perigosa. É sério, né? É sério. E essas 3 pessoas morreram. Isso não é um estúdio, né? Isso envolveu centenas e centenas de agentes, né? Entre cientistas, engenheiros, toda a noosfera política que cuida do subsídio para isso acontecer, e isso está massivamente, copiosamente registrado, mas as pessoas insistem em olhar aquilo que elas querem ver. Com certeza, né? É muito mais fácil, muito mais fácil. Inclusive, eu não sei se tu consegue detalhar ali a história da Apolo 13, porque foi uma que também a zebra aconteceu por muito pouco, a galera não morreu que estava lá, né? Que estava na missão Apolo 13, eles conseguiram retornar. Tu sabe qual foi o galho que aconteceu lá, não? Cara, Apolo 13 ele teve um problema que eles iriam pousar na Lua, assim como Apolo 11, assim como Apolo 12, e a 13 teve um problema no gerenciamento da orbital, somado a outros problemas, como, por exemplo, um problema generalizado de falta de filtração da atmosfera que é produzida no interior, né, para todo mundo continuar respirando ali, né? E foi uma desgraça para resolver esses problemas, né? E eles não pousaram na Lua, tiveram que dar uma volta, que faz parte, inclusive, né, de toda a movimentação para voltar, né? A gente utiliza justamente a gravidade da Lua, né, como um auxiliar. Então, eles veem a Lua muito de perto, mas eles voltam e, felizmente, conseguem pousar vivos, porque
quando estavam no meio da bagunça, o pessoal estava com muito receio de que seria o segundo grande acidente. Felizmente vieram depois outras emissões, né, 14, 15, 16 e vai findar com a Apollo 17, se não me engano, em 1972. Então ali ao longo de 3 aninhos, a gente tem 6, não foi uma só. São então, 6 vezes que a gente pousa na Lua, caramba. Não, pode bater aqui? Não pode bater, senão vai derrubar as coisas. Aqui pode bater. Se for para reforçar a ideia, tá valendo. Mas sabe, ô Luiz, é que assim, ó, agora tu tocou num ponto que eu preciso pontuar. Por que o ser humano não pisou na Lua? Porque ele foi uma vez só. Aí, eu fui pro Canadá uma vez só na minha vida, então não fui pro Canadá porque eu fui uma vez só. Isso. É uma conversa meio de louco esse tipo de coisa, né? Mas então vamos lá, Luiz, não é verdade. O ser humano não pisou na Lua em apenas uma missão, né? Meia dúzia de vezes. E não foram só os americanos, foram os soviéticos também. E olha só que curioso. Os soviéticos chegaram na Lua antes dos americanos, com sondas. Você tem, por exemplo, as missões Luna, não foi só uma também. Eles pousaram antes um veículo. E assim como os americanos, eles trouxeram a amostra das luas. Na verdade, são toneladas que hoje em dia está na Terra e que essas missões trouxeram para a gente. Talvez o mais fácil de visualizar está no Kennedy Space Center. Né? A galera que der um pulinho na Disney, 2 horinhas de carro, chega no Kennedy Space Center, tem a área de visitação e lá tem uma pedra lunar que foi trazida pelas missões Apollo para quem quiser ver ali ao vivo e a cores. Olha só, e nesse sentido de retornar a amostra, né? Hoje muito se fala sobre o retorno de amostras de Marte, né? De Marte. Então a gente ainda não tem missão, nenhuma missão retornou a amostra de Marte, a gente não conseguiu tirar nada de lá ainda, mas que eu sei já tem alguns rovers lá que vão lá explorar, que já guardaram amostras, mas que ainda não tem uma missão de retorno, né? Estão só esperando a missão acontecer, já está lá tudo bonitinho, é só chegar e trazer. Por que é importante trazer? Por que eu tenho que trazer essas amostras? O que nos enriquece com isso? Tem uma questão bastante simbólica, né? Mas tem uma questão de limitação dos equipamentos que estão lá, porque eles são tem toda uma relação de custo-benefício da engenharia espacial e eles são sempre muito específicos para um determinado objetivo. E trazendo coisas para a Terra, isso abre um leque de oportunidades que o equipamento lá não consegue. Então isso é muito importante, né? Até mesmo uma das mais fascinantes possibilidades é a verificação de indícios concretos de que já houve vida, ou até mesmo de que talvez exista vida. Não só ainda no passado, microbiana, né? Não só no passado. E temos boas evidências disso. Sabemos que tem, por exemplo, água líquida em alguns lugares de Marte. Ainda que uma água extremamente salobra, né? Uma taxa de salinidade muito alta, mas que, curiosamente, no planeta Terra, você não vai encontrar aquela água sem a presença de micro-organismos. Isso é fascinante. Isso é fascinante, né? Isso é fascinante. É o futuro da exploração espacial, né? Certamente. Hoje, eu acho que Marte aí é um alvo clássico, a Lua também, com uma base meio que fixa lá, humana e assim por diante. Mas, Luiz, daqui a pouco eu vou querer entrar naquelas famosas pegadinhas que a gente ouve por aí. Já falei uma, que o homem foi uma vez só, mas o pessoal fala que a bandeira tá tremulando, que o cara na sombra não podia estar iluminado. Enfim, são várias que eu ouço por aí. Daqui a pouco eu vou te perguntar e quero saber o que tu vai me responder. E você segura aí, o Estudo Ciência vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Estúdio Ciência de volta, falando hoje com o físico Luiz Arturi, que é professor do Instituto Federal de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, e doutor em Educação Científica e Tecnológica. Ô Luiz, a gente terminou o bloco anterior falando daquelas pegadinhas que o pessoal fala por aí, o homem não foi à Lua porque a bandeira é isso, porque a luz aquilo e assim por diante. Isso é falta de conhecimento, essencialmente, né? Então, aproveitando que o teu doutorado é em educação científica e tecnológica, tá faltando conhecimento científico para essa galera aí, né? Total. Inclusive é curioso porque isso nunca foi exatamente um interesse meu, toda essa questão de ida ou não à Lua. Isso só foi um elemento que começou a me incomodar quando eu comecei a ouvir o tipo de argumentação do pessoal que desacredita.
E daí eu percebi, não, mas não é possível. Uma pessoa adulta está trazendo essa argumentação? É sério? Né? E na falta de outros colegas fazendo o mesmo, eu meio que se senti na responsabilidade de tocar um pouco no assunto, né? E como você falou, a maioria absoluta desses argumentos residem na mais pura ignorância de preceitos básicos da ciência. Ignorância no sentido lato da palavra. Sim, de desconhecer. De desconhecer como que o mais básico da física, né? Por exemplo, vamos falar da bandeira, porque a bandeira não tem como a gente fazer um episódio de pouso na Lua não falar da tal da bandeira, porque o cara vai lá, coloca a bandeira tremula. A bandeira não pode tremular porque na Lua não tem ar, não tem vento. E aí, por que essa bandeira tremula? E tem 2 pontos sobre a bandeira, né? O primeiro é o fato de o pessoal dizer, mas como é que a bandeira está em pezinha, né? Porque aqui na Terra tem que ter o vento para deixá-la em pé, né? E Deus só vai lá e finca. E daí é curioso, porque o sujeito que vem com essa, ele não consegue perceber que, provavelmente, os engenheiros da NASA, ao saberem que não tem vento, mas para mostrar o símbolo americano e que não apareceria de outra forma, claro que colocou uma armação para ela ficar com aquela aparência. Mas o que chama a atenção é que isso não é nenhuma informação oculta. Você entra em qualquer subsite da NASA que vai falar sobre as missões Apollo, você tem fotos copiosas a respeito da própria bandeira com a estrutura, inclusive, de armação. Com a estrutura. Não é segredo para ninguém. E a questão é que na hora que você finca a bandeira, por um momento, é natural que ela tremule, no sentido de que, por inércia, o movimento que você está dando a ela vai produzir uma certa oscilação. E essa oscilação ela permanece por um certo tempo. É claro, energias ali, né, resistivas vão fazer com que rapidamente aquilo cesse. Mas é o que basta. 1 segundo da bandeira se mexendo, o pessoal já vai dizer, mas como pode? Na Lua não tem vento. Primeiro porque eu perguntaria, como é que você não sabe que não tem vento, né? Mas a questão é, eu não preciso de vento para fazer com que ela continue se mexendo por um curto intervalo de tempo. E olha só que legal para quem quiser ver. Isso tá na rede, pessoal. Vocês têm fotos, vocês têm vídeos copiosos. Uma mínima busca te leva, né, a essas imagens. E isso implicaria também em a NASA produzir vento, né? Sabendo que ela estaria simulando um ambiente sem vento. Tá vendo que loucura? Tá vendo que loucura? Eu tenho que simular isso também. Por isso que daí vem uns lunáticos, uns lunáticos. E vai dizer, não, foi filmado em estúdio, isso daí, né? Mas com qual propósito? Eu vou levar um grande ventilador para a Lua. Produzir vento. Eu não tô entendendo. Essas histórias, elas existem, né? Não porque o Stanley Kubrick, que era um dos grandes nomes do momento do cinema na época, né? Diretor, entre outros, aí de 2001, Odisseia no Espaço, né? E Stanley Kubrick teria dirigido toda a farsa lunar, né? Mas esse é outro ponto, porque tem imagens, né, pessoal, do Stanley ali interagindo com o pessoal da NASA, e o pessoal usa essas imagens para dizer que foi tudo um complô cinematográfico. Exato, exato. Pela NASA passou um monte de gente, todo mundo. Os divulgadores da ciência, inclusive, nem se falam, né? O próprio escritor 2001, Odisseia no Espaço, que é o Arthur C. Clarke, também vai estar na NASA, né? Porque esse pessoal, eu felizmente estive, né, na NASA, lá. porque são coisas caras pra gente, né? E alguns vão pra Disney, né? Eu queria ir pra NASA, né? Eu queria visitar, queria ver de perto o Saturno V, né? O foguete das missões aí, né? A Apollo, aquilo ali de perto é maravilhoso, né? Bom, falando ainda em história, sobre toda essa questão que tu trouxeste sobre a bandeira e a atmosfera, eu queria aproveitar para a gente poder desmistificar aqui mais uma das curiosidades da Lua. O pessoal fala assim, o povo vai para a Lua e na Lua não tem gravidade. Não, não é bem por aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é gravidade, outra coisa é atmosfera. Vamos esclarecer um pouquinho disso. É claro que a Lua tem gravidade. Se a gente lembrar, né, de Newton, mecânica aqui, né, escola, ensino fundamental, já era para brincar com essas coisas. A gravidade, ela depende essencialmente daquilo que a gente chama de massa. E é claro que a Lua tem massa.
É óbvio, né? Inclusive, a aceleração da gravidade da Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. A da Terra é 9,8, 10 para arredondar, para ficar fácil de fazer a A avaliação. gente bota na escola, né, pessoal? A gente usa o G igual a 10 e vamos embora para casa, né? Então você tem gravidade naturalmente, né? Você não tem a atmosfera, porque esta gravidade que existe, né, e que é uma fração considerável da gravidade terrestre, 1,6 em relação a 9,8, mas ela não é suficiente para reter a atmosfera por gravitação, que é o que ocorre no caso do nosso planeta. Então você não tem atmosfera, mas você tem gravidade naturalmente, né? E fica só como tarefa de casa. Na Estação Espacial Internacional tem gravidade. A gravidade da Terra está puxando esses astronautas para baixo. E daí todo mundo vê as imagens e que não são manipuladas, os astronautas estão flutuando. E daí durmam-se. Eu queria abrir esse parênteses aqui, não temos tempo. Tem gravidade na Estação Espacial Internacional. Tem gravidade. Então, se eles aparentam estar flutuando, é por outras questões. Descubram, é fácil, uma brincadeirazinha rápida e vocês encontram e é bem divertido. Tem a ver com queda livre, né? Tem a ver com queda livre. Um elevador em queda livre, a gente poderia ter uma sensação parecida com a dele. É isso aí. Fica aí de tarefa do estudo de ciência para vocês aí em casa. Isso aí. Olha só, Luiz, aproveitando essa história da atmosfera, se não tem atmosfera na Lua, não tem céu azul na Lua. Então, céu azul é uma característica do nosso planeta, por causa da composição da atmosfera do nosso planeta, e por conta do nosso céu azul muito brilhante durante o dia, ninguém vê estrela além do Sol, porque a gente vê o Sol é uma estrela. Exato. Não vê outra estrela. A gente só vê outra estrela à noite. Na Lua, como não tem atmosfera, o céu é sempre preto. Então, a gente vê estrela. Por que diabos não aparece estrela nas fotos lunares, Luiz? Conta pra mim essa história, porque deveria estar repleto. Deveria, né? Deveria. Bom, primeiro que tem fotos com estrelas, só que realmente muitas fotos tiradas lá em loco têm um céu escurecido. Isso tem a ver com alguns truques, inclusive, bastante conhecidos pelos fotógrafos. Né? O que acontece é que a Lua está refletindo o Sol e com uma intensidade ali significativa. E o que acontece? A depender dos ajustes da minha câmera, exposição, ISO, a imagem ela vai ficar estourada. Eu preciso bloquear parte dessa luz. Ao fazer isto, o meu equipamento perde sensibilidade para fontes luminosas muito menos intensas em relação ao que a Lua está refletindo. E daí as estrelas passam a não ser visíveis. Pessoal, todos os astronautas que estiveram lá são unânimes em dizer que o céu estrelado da Lua é maravilhoso. Deve ser. Tá? E existem fotos, curiosamente fotos tiradas por sondas em cometas. Olha só. Cometa 67P, pode jogar aí, tenho quase certeza que é isso. Tem lá uma sonda que foi lá e tirou a foto, daí sim com os controles de luminosidade adequados para capturar as duas coisas, superfície e céu estrelado. Então é um mero ajuste de equipamento, né? O fato de que em algumas fotos não aparecem as estrelas. Elas estão ali. Estão ali. Falando em luz, vamos aproveitar e falar de sombra. Luz e sombra. Sim. Porque a gente vê várias imagens ali também das missões lunares e é uma sombra para cá, outra sombra para cá, outra sombra para cá. Quer dizer, essas sombras não são paralelas e deveriam, no argumento da galera negacionista, essas sombras deveriam ser paralelas e não são. Por que não são? É curioso porque daí o pessoal parece um especialista, né, em uma área, e ele está deixando claro que ele não sabe do que está falando. Pelo simples fato de ele dizer que as sombras deveriam estar paralelas, ele está mostrando que ele não conhece princípios básicos da ótica geométrica elementar. Porque esperaria-se que as sombras fossem todas na mesma direção bonitinho, em um plano muito bonitinho. E não é o caso da Lua. A gente tem elevações, a gente tem crateras, a gente tem todo tipo de irregularidade e que vai fazer e que vai afetar a direção das sombras. Curiosamente, existem várias fotos no nosso planeta mostrando isso. Eu nem sequer preciso ir até a Lua. Se eu estou em um terreno irregular, eu preciso analisar fisicamente de acordo com o contexto que eu tenho. E sim, eu consigo ter as sombras para direções diferentes em terrenos regulares. Isso é ótica geométrica básica. Mas, como a gente poderia esperar, né, o pessoal que não conhece os elementos básicos ali da física vão cair tranquilamente, né, nesse tipo de argumentação. E que é um argumento, né, de ignorância.
Pô, muito legal. E para fechar bem rapidinho, aquela história de que a Lua tem um lado escuro, the dark side of the moon. Será que existe um lado permanentemente escuro na Lua? O Pink Floyd, né? Que tem lá, né? Dark Side of the Moon. Já não basta aquele prisma que todo mundo associa a Pink Floyd também, né? Pessoal, não existe um lado escuro da Lua. Ou melhor, o lado escuro da Lua varia, assim como o lado escuro da Terra também varia em relação ao seu movimento de rotação, enquanto ela translada em torno do Sol. Então, haverá em um certo momento um lado escuro da Lua, simplesmente porque o Sol está do outro lado, só que a Lua, ela vai rotacionar, e sim, a Lua rotaciona. O que acontece é que tem uma pegadinha ali, né, que o movimento de rotação tem um período igual à translação, e que daí faz um resultado muito legal, que é o fato de a Lua estar sempre com a mesma face virada pra gente. Isso é verdade. A gente sempre vê a mesma face. Então, o que a gente poderia falar é sobre um lado oculto à nossa visão. Mas ele não só não é escuro, como muitas missões com sondas já foram até lá. Teve uma chinesa que foi agora, E pousou há lá, meses né? atrás, que pousou lá no lado oculto da Lua, mas que não é escuro, é iluminado a depender, né, das configurações geométricas em relação ao Sol. Maravilha. Luiz, muito obrigado pela tua participação. Foi excelente. O programa voa. Até a próxima, talvez Espero com mais que sim. tempo, com outros temas, né? Obrigado pelo convite. Obrigado, Luiz. Pessoal, mais. Estúdio Ciência, é isso aí. Entre em contato conosco, participe, a gente está aqui para ouvir vocês. É um programa de divulgação científica para o público, uma parceria entre a TV UFSC e o IFSC. Obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Até mais.